20 funcionários. E aí se deu o segundo problema grave. A despesa pública continuava crescendo, mas com uma queda na atividade econômica, a arrecadação caiu. E Dilma, por exemplo, perdeu o segundo apoio do PP, que era superávit fiscal. Devia apoiar a economia somente na liberdade cambial. E terminou no que terminou. Um desastre. Esse é o ponto que nós devemos prestar atenção. Que o Brasil consiga chegar no tripé. Esse tripé chegou no ano passado, quando o Paulo Guedes entrega superávit fiscal, meta por inflação, e a meta por inflação não era a perfeita, mas era controlada, com a inflação reduzida, e mantinha a liberdade cambial. Quando a gente observa a taxa de desemprego, está tranquila, 8,3, não é para se preocupar, mas nós observamos que a partir de outubro os indicadores podem começar a atrapalhar um pouco, porque tem várias empresas que estão fechando, suspendendo as emissões, e o impacto é imediato. Tem um dado também importante na taxa de desemprego. É feita em função das pessoas que procuram emprego e não conseguem. Não é feita em função das pessoas que não estão empregadas. Então, se por algum motivo o governo ajuda socialmente a pessoas e essas pessoas deixam de procurar emprego, a taxa de desemprego vai cair. Isso não significa que tem mais gente trabalhando. Okay? O crescimento do PIB em 2023 está crescendo nas projeções, era 2,24, passou para 2,31, e a previsão do crescimento em 2024 será menor, está estabilizado no 1,3, 1,33. Como isso impacta na nossa economia doméstica ou das empresas? Muito pouco. Eu discuto muito com meu amigo e colega Fábio Piperno, que ele reclamava da taxa de juros. A taxa Selic já diminuiu. Se alguém de vocês tem a ousadia de financiar as compras do cartão de crédito através da financiação pelo cartão de crédito, vai continuar pagando mais de 400% de juros. Mas a taxa Selic baixou, e aí? Nada. O impacto não é imediato e não é acompanhado exatamente a quantidade de queda que teve a Selic. O que favorece a Selic e por que o governo estava tão interessado que a Selic caia? Porque o custo do dinheiro que ele paga para financiar cai. Segré, o senhor fala do cenário político e econômico brasileiro e suas relações com o Mercosul. O que isso representa, de um modo geral, para a política da América Latina? Dependerá muito do resultado eleitoral da Argentina, porque se continuar o Sérgio Massa, o peronismo, o relacionamento com o Brasil será mais fácil por uma questão ideológica. Dois governos de esquerda, ideologicamente falando, se entendem melhor. Se ganha Patrícia Bullrich, ela vai ter um governo pragmático, vai ter um relacionamento com o Brasil, focado sobretudo na questão comercial e focado para que o Mercosul feche com a União Europeia. O problema é, se ganha Milei, ele já falou que não quer o Mercosul, isso vai ressentir as relações com o Brasil, vai ficar um governo muito à direita, que será o dele, com um governo muito à esquerda, que será do Brasil, e aí pode ter um atrito diplomático de relacionamentos, e isso pode impactar o acordo com o Mercosul. E aí tem outra questão, que os BRICS. O Brasil propôs a entrada da Argentina nos BRICS, mas somente Sérgio Massa ganha e que vai entrar. Bullrich já falou que não quer e Milei já falou que não quer entrar nos BRICS. O senhor disse durante a sua palestra que se o Massa ganhasse, o senhor vai pegar a sua cidadania brasileira. Bom, se ganha Massa, para mim, a Argentina não tem mais jeito. E se ganha Milei? Não, Milei é uma pessoa que intelectualmente muito boa, ele tem uma questão emocional que, na minha opinião, com muita humildade, deveria controlar. Agora está mais calmo, mas ele é muito explosivo. Esse estilo Milei não lembra muito o que representou o Donald Trump nos Estados Unidos? Sim, só que o Milei não tem uma estrutura como tem a republicanos nos Estados Unidos, e aí que está o problema. Ele não vai ter uma estrutura dentro do Congresso que permita governar. Ele terá 8 senadores sobre 72 e 30 deputados sobre 257. Se ele não faz acordos internos, e ele falou que não os fará,
vai ser muito difícil ele aprovar as leis. O senhor falou também que o populismo de esquerda ele é prejudicial à América Latina. Sim. E o populismo de direita, como aquele que se apresentou no Brasil nos últimos 4 anos? Todos os extremos são ruins. Do ponto de vista da direita, você denomina populismo quando o país se fecha. Por exemplo, o Trump em relação com migrações mexicanas. Quando você tem uma questão liberal na economia, isso não representa necessariamente um populismo de direita. Afirmações do Bolsonaro, em algum sentido, sim representavam isso, mas o seu governo, como governo, não foi caracterizado dentro do que seria a definição de populismo de direita, um populismo de direita como o dos Estados Unidos. A CI entrega mais um prato principal e agora com o cenário brasileiro e América Latina. Excelente, Gustavo Segré é um nome nacional e internacional, trazendo as informações do nosso país. A gente não precisa ficar tão desesperado, né, como muitos dizem aí que o país vai virar uma Venezuela ou vai virar uma Argentina. Eu até perguntei para ele no almoço, nós vamos virar uma Argentina? Ele disse que não, desde que a gente faça o que ele nos orientou aqui, que é ter o tripé da sustentabilidade, né? A gente ter a questão fiscal controlada, a liberdade cambial e o Supremo, o Congresso e o Executivo trabalhando em harmonia. O Brasil agora, quer dizer, a Argentina agora se aproxima de uma eleição onde tem 3 candidatos ali despontando, um de centro-direita, um de centro, um de esquerda, outro de direita, e o Segré deixou bem claro isso, o quanto a interferência que cada um pode ter no Brasil, na verdade na América Latina, na vitória da eleição. O que a ACI, o que o Diogo Loic espera dessa eleição? Bom, a Argentina está numa situação terrível, né? A inflação altíssima, a gente já viveu isso aqui no Brasil, não nesses termos, né? Não tanto quanto a Argentina está vivendo, mas você senta, como disse o Segré, num restaurante, para almoçar, você vai saber o preço ao final do almoço, e não no início, porque a inflação, durante o almoço, ela aumenta o preço do almoço. Então, uma situação terrível, cidades que estão sendo esvaziadas na Argentina com a fronteira com o Brasil, as pessoas estão deixando suas casas, suas terras, porque realmente a situação é muito complexa. Então o que o Diogo espera e o que a ACI espera é que isso não ocorra com o Brasil, que a gente possa ter estabilidade política, estabilidade monetária, que a gente possa ter controle fiscal, que a gente possa ter aqui, seja quem for o presidente, o governador, o prefeito, que a gente possa ter condições de empreender, né? Que o cidadão possa trabalhar, possa empreender, gerar renda para ele, para sua família e para o Estado. Em termos de inflação, presidente, isso que a Argentina está vivendo hoje, o Brasil viveu um pouco no final dos anos 80 e início dos anos 90. Veio o Plano Real em 93, 94, foi oficializado em 94, e o Brasil se estabilizou, primeiro com um governo de centro, depois com um governo de esquerda, depois um governo de centro, depois um governo de direita e agora volta um governo de esquerda. Ou seja, a estabilidade financeira não está relacionada ao tipo de governo que o país, sobre o qual o país está vivendo. Não, ela está relacionada à política econômica, né? E a política econômica, como diz, tem política na frente. Então, quando o governo, seja ele de centro, de esquerda ou de direita, preconiza a estabilidade econômica, preconiza que as empresas produzam, que as pessoas trabalhem, né, nós teremos uma estabilidade econômica e o crescimento sustentável. O grande problema é quando o governante utiliza a política para o poder. E aí não se torna mais prioritário ter uma estabilidade econômica, ter uma liberdade cambial, ter uma taxa de juros que favoreça o investimento, o consumo, mas sim ter uma taxa de juros, por exemplo, que agrade o eleitor, ter uma condição macroeconômica que agrade o eleitor. Quando a gente vai para isso, a gente pode ter aí sim inflação, que é terrível monstro aí que está hoje assolando a Argentina. A gente pode ter a perda do controle fiscal, porque o governo vai ter que arrecadar mais, né, para sustentar suas políticas de poder, e aí sim desanda a maionese, como diz, né, no bom português. É o que aconteceu na Argentina. Eu acredito e espero, ouvindo o que o Segré trouxe hoje para nós, ouvindo o que o nosso vice-presidente de Economia, o André Maldaner, também trouxe esses dias para nós, que o Brasil não vá para esse caminho. Agora, tem que ter o controle de gastos, né, e não um aumento de gastos do governo, tem que ter a liberdade cambial e tem que ter o controle fiscal. A gente está aí falando de uma reforma tributária que o principal fator, claro, tem que desburocratizar, mas o principal fator é reduzir a carga tributária.
O Segré usou o exemplo de Santa Catarina, não precisamos ir longe. Santa Catarina é um estado que reduziu a carga tributária e aumentou a arrecadação. Por quê? Porque é uma condição melhor de empreender. Então, se o governo federal for nesse sentido, nós estamos muito bem, seja ele o governo que for. Agora, o que está se vendo dessa reforma tributária é já a sinalização de um aumento da carga total. Nós começamos a falar de um IVA, aí, de um imposto único de 20%, já estamos em 29%. Muitas concessões estão sendo dadas a alguns setores que precisam e isso sobrecarrega os demais. O que vai acontecer? Esses empreendedores não vão empreender no Brasil nesses setores sobrecarregados. Então nós temos que ter o cuidado quando a gente faz política fiscal de não querer fazer política eleitoreira. Política fiscal é sério, tem que olhar a economia para o desenvolvimento da economia. Agora baixinho aqui só para Vale TV. Semana passada a ACI apresenta, a indicação sua, o futuro presidente que vai passar pelo Conselho. O senhor quebra uma tradição, que é o primeiro presidente das últimas gestões a não ir à reeleição à presidência da ACI. Tem alguma coisa a ver com 2024? Tem a ver com não acreditar que a reeleição é bom. Eu acredito que, claro, se o projeto precisa de um tempo maior, não estou aqui criticando meus antecessores, se o projeto precisa de um tempo maior, a gente tem que ir para a reeleição. Mas eu me dispus na ACI para um projeto de 2 anos, para um projeto. O projeto foi implementado, que foi o turnaround, foi a virada, foi a transformação da ACI. Não se consolidou, precisa de 5 anos para se consolidar e eu não iria ficar 3 mandatos. Então, o meu sucessor, que se a Assembleia, se os nossos donos da ACI, que são os nossos associados, entenderem que o Robson é a pessoa certa, e eu tenho certeza que vão entender isso, ele vem acompanhando a ACI há mais tempo até do que eu, ele está na ACI há mais tempo que eu, ele está muito ativo nessa gestão, e o combinado é que ele dê sequência e consolide esse projeto. Inclusive eu vou ajudá-lo nessa sequência, porque eu vou para o Conselho de Ex-Presidentes, que participa do CONSED, que é o Conselho Deliberativo. Então eu continuo na gestão, mas não na linha de frente, dando suporte ao futuro presidente. Então o que eu acredito é isso, que a gente precisa ter um projeto. Se o projeto não fosse possível de ser implementado nesses 2 anos, pode ter certeza que eu encaminharia mais um mandato. Mas a gente implementou o projeto, agora precisa consolidar. Agora, presidente, o senhor já foi citado nos bastidores como o desejo de algumas lideranças políticas de concorrer talvez à Prefeitura de Novo Hamburgo, talvez concorrer até mesmo em Estância Velha, que é a sua cidade, aliás, o seu domicílio eleitoral é em Estância Velha hoje, mas Novo Hamburgo onde o senhor está mais presente. Qual a chance de no ano que vem a gente ver o Diogo Loic concorrendo a um cargo eletivo? Na verdade, meu domicílio eleitoral é 2 Irmãos, não é Estância Velha. Como foi dito na minha posse, eu sou um presidente da ACI nascido em Novo Hamburgo, criado em Estância Velha e hoje morador de 2 Irmãos, que é a família da minha esposa é de lá. Eu mudei meu título para lá faz 2 anos só. Mas eu não tenho pretensões, já te disse isso e reitero aqui, não tenho pretensões políticas no momento. Por que eu digo no momento? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e todos nós fizemos política, A gente faz política quando conversa com a esposa. Somos cidadãos políticos. Quando a gente conversa com a esposa em casa, se vai tomar um chimarrão, ou se vai tomar uma cervejinha, se a gente vai jantar em casa, se vai sair, isso é política, Isso é política. Política é a gente trabalhar. Agora, política eleitoral, política partidária, eu nunca fiz, nunca fui filiado a nenhum partido, não tenho essa pretensão hoje e fico muito feliz quando as pessoas olham pra gente e dizem, olha, tu seria um bom candidato, tu seria alguém interessante para concorrer, sinal que o trabalho que a gente vem fazendo, que a história que a gente tem de vida, está agradando as pessoas. Eu acho que esse é o grande propósito nosso e meu principalmente, que é ter um mundo melhor, é ter uma cidade melhor, é ter um lugar melhor para os meus filhos, para os teus filhos, para os nossos filhos viverem. Então, que bom que as pessoas veem isso, mas fiquem tranquilos aí que vamos apoiar o melhor candidato, vamos ter com certeza o melhor prefeito para Novo Hamburgo, mas nesse momento não é minha pretensão.